Olá, boa noite a todos do canal. Eu me chamo Moacir, sou do interior do Ceará e esse causo, graças a Deus, não aconteceu comigo. Aconteceu com meu avô Antônio, lá pelas suas mocidades, pelo sertão do nosso estado. Eu vou contar como se fosse ele me contando. Acho que assim dará para todos entenderem melhor. Lá pelas décadas de 60, eu era moço jovem ainda e não tinha família. Adorava viajar pelo sertão nordestino e principalmente caçar. Eu nunca fui de acreditar em lendas, até porque eu nunca tinha visto nenhuma para mudar esse meu pensamento. Então, eu vivia pela noite no meio dos matos, sem medo. Não tinha medo de nada. Em uma de minhas aventuras pelo Ceará, eu fui em uma outra cidade, pegando carona mesmo. Cheguei lá pelas bandas de Cratos, onde na época não tinha muitas casas. Tinha um pequeno vilarejo. Acho que a parte principal era o bar, a praça e a igreja. Era bem pequeno. Como eu disse, eu peguei carona pela estrada, então fui deixado um pouco distante do vilarejo e já estava na boca da noite. Eu não havia me alimentado e muito menos tomado meu precioso café. O dono do carro, que me deixou lá, me informou que se eu pegasse a estrada pela direita, logo eu chegaria lá. Seria cerca de uns 3.000 passos. Só de ouvir esses 3.000 passos, eu já me cansava, mas comecei a andar, nunca saindo da estrada. Até que eu tive a brilhante ideia de sair para caçar algo para comer, montar uma fogueira e tudo mais. Eu carregava apenas uma bolsa nas costas. Então, entrei dentro da mata, mas fui seguindo linha reta, ficando sempre perto da estrada, para não me perder. Eu passei horas e horas caçando naquela escuridão, e nada de achar nem mesmo uma cobra para me alimentar. Abri a minha garrafa e bebi minha última gota d'água. Me sentei e fiquei descansando, totalmente frustrado com a tal situação. Eu só queria mesmo um cuscuz com um café bem quentinho, ou até mesmo um pão seco. Mas claro, não podia faltar o café. Passei alguns minutos sentado só de raiva, por não conseguir pegar nenhum bicho. Quando eu olhei para o céu, eu vi que a lua já estava perto do topo. Acho que seria por volta de umas 8 a 9 horas da noite. Não tinha como eu saber. Aliás, relógio naquela época era coisa de rico. Me levantei e fui voltando para a estrada, sentindo a minha barriga roncar de tanta fome. Depois de alguns minutos andando, nada de eu avistar esse bendito vilarejo. Comecei a sentir cheiro de fumaça, parecia ser uma fogueira ou até mesmo fogo a lenha de alguma casa ali por perto. Pensei comigo mesmo, quem seria o maluco que moraria por ali, afastado de Deus e do mundo? Bem, não sei, só sei que ele poderia estar fazendo comida. Andei mais um pouco e vi a fumaça no céu. Fui andando de onde aquela fumaça estava vindo, quando avistei uma pequena casa, que dentro havia um tipo de luz. Saí totalmente da estrada e do caminho que era para seguir e fui até aquela casa, pensando que ali poderia ter uma família para me dar algo para comer e um café para esquentar o corpo, já que o frio estava um absurdo. Fui me aproximando da casa, cada vez mais, e vi que era uma casinha bem simples, feita de pau e barro. Eu bati na porta de madeira, que estava só pela misericórdia divina, toda cheia de cupim. Falei e perguntei se tinha alguém por ali. Disse também que eu não era alguém do mal e que só queria um prato de comida e uma xícara de café. Fiquei alguns segundos esperando alguém responder, e quando fui bater novamente na porta, um homem de cabeça baixa
abre e fala. Eu fico até sem reação e abaixo a minha mão. Começo a me apresentar. As vestes daquele homem eram escuras e cobria seu corpo todo. Mas eu nem estranhei. Aliás, naquele frio, até eu gostaria de estar assim. Ele falou com uma voz rouca, dizendo que eu podia entrar. Então rapidamente eu entrei. Ele me disse que faria um café para a gente tomar. Logo me animei. Ele me deu uma cadeira de balanço e eu me sentei nela. A casa era de um cômodo só. Tinha uma rede armada, essa cadeira de balanço, um fogão a lenha dentro da casa que tinha um buraco bem em cima para sair a fumaça e uma pequena mesinha junto com o armário velho. Eu perguntei ao senhor se ele morava sozinho por essas bandas. Ele me respondeu dizendo que sim. Disse também que não tinha medo e que preferia ficar sozinho e afastado de todo mundo. Ele botou o café no fogo e o cheiro estava muito bom. Perguntei a ele se tinha algo para comer, pois minha barriga roncava feito um balaio de gato. Ele me respondeu dizendo que infelizmente não tinha comida, mas que logo pela manhã iria no vilarejo comprar algo. Eu perguntei se o vilarejo ficava muito longe da casa dele. Ele disse que não, que ficava uns 500 passos. Concordei e esperei o café ficar pronto. Enquanto isso, eu fiquei olhando ao redor da casa. Comecei a sentir algo muito estranho, como se fosse um peso sobre mim. Olhei para trás e vi que a chama das velas fazia umas sombras estranhas. Sei lá, para puxar assunto, perguntei a ele se a eletricidade ainda não havia chegado por aqui. Ele me disse que sim, mas que dentro do mato não tinha, e ele preferia viver à luz de velas. Eu apenas sorri e ele pegou uma xícara de barro, botou o café e veio me entregar. Eu percebi algo muito estranho. Suas mãos tinham uma fina camada de pelos e suas unhas eram bem grandes. Até aí eu achava que estava tudo bem, mesmo sentindo vários arrepios estranhos. Até porque ele poderia ser um homem peludo e que não cortava as unhas. Agradeci pelo café. Quando tomei o primeiro gole, senti um gosto horrível, mais amargo do que o normal. Já que o café sempre foi e sempre será muito amargo, né? Só que aquele estava totalmente diferente. Tinha um gosto muito forte de ferro. Para não me fazer de mal educado, eu engoli com muita dificuldade. E quando levantei a minha cabeça, que eu olhei nos seus olhos, eu me tremi todo. Seus olhos estavam completamente vermelhos, um vermelho fogo. O sorriso no seu rosto era de olheira a olheira, e o que era muito bizarro e assustador, pois dava para ver seus dentes totalmente amarelados e afiados. Eu juntei toda a coragem que eu tinha, pois poderia ser o cabra mais macho do sertão, mas se visse aquilo, com certeza ficaria todo borrado. Eu juntei minhas forças e nem deu tempo de eu pegar a mochila. Me levantei da cadeira e corri o mais rápido possível para fora daquela casa. Graças ao meu bom Deus, a porta estava encostada. Comecei a correr desesperado, tropeçando em galhos e troncos, mas por sorte eu não caí. E eu comecei a escutar passos rápidos vindo atrás de mim e gritos escandalosos, falando para voltar e tomar o café com ele. Eu estava muito nervoso, mas não parava de correr. Acabei me machucando em alguns galhos, mas nem senti a dor de tão desesperado que estava. E aquela coisa continuava a vir atrás de mim. Quando cheguei na estrada, que dava para fora das matas, aumentei o passo. Eu corria e corria, e aquilo não parava de me seguir. Chegou a um ponto que eu estava tão cansado que pensei em parar e me entregar àquele bicho. Olhei para trás e vi uma cena macabra.
Aquele homem era todo peludo e com os olhos vermelhos horríveis. Foi aí que eu percebi que o sobrenatural realmente era real. Eu pedi ajuda a todos os santos e quando pensei em desistir, avistei as luzes do vilarejo. Dei graças a Deus e apressei a carreira. Por sorte, a igreja ficava mesmo depois da praça e por lá não estava mais ninguém. Se eu batesse nas portas das casas das pessoas, aquilo poderia me pegar. Então pensei em ir para a igreja, que seria solo sagrado. Corri o mais rápido que pude, mas percebi que quando entrei na cidadezinha, aquilo parou de me seguir. Fiquei aliviado, mas ainda queria ficar dentro de alguma casa para me sentir totalmente seguro. Eu bati feito doido na porta da igreja e, por sorte, um padre abriu para mim. Ele, vendo o meu desespero, me deixou entrar. Eu agradeci e contei tudo o que havia acontecido comigo. Ele respirou fundo e disse: aquilo deveria ser o bicho-homem. Todos pensam que é apenas mais uma lenda, mas o meu irmão já ouviu. Ele gosta muito de café. Você nunca deve pedir café durante a noite no sertão. Aquilo é um ser amaldiçoado. Você teve muita sorte de escapar com vida. Quando eu escutei aquilo, eu fiquei sem reação. Como eu disse, eu nunca acreditei nessas coisas, mas acho que a gente só acredita quando passa por isso. O padre me alimentou e me deixou ficar por ali por alguns dias. Logo depois, eu voltei para minha cidade e construí uma vida para mim e nunca mais eu pedi café à noite no sertão. Então, esse foi o relato do meu avô, do tal bicho-homem. É muito famoso aqui no sertão do Ceará e eu nunca vejo ninguém falar dele. Como meu avô passou por isso, resolvi contar aqui para vocês. Obrigado por ler o meu relato. Tenha uma boa noite e nunca peça um café depois de escurecer.